Você já parou para pensar que muitos monumentos antigos, espalhados pelo mundo, parecem conversar entre si? Eles compartilham padrões, formas e alinhamentos que simplesmente desafiam as explicações que temos hoje. Será que existiu um conhecimento universal perdido transmitido entre culturas separadas por oceanos como se fosse uma linguagem secreta do cosmos? Por que civilizações que supostamente nunca se encontraram construíram templos, pirâmides e círculos de pedra com proporções matemáticas tão precisas? E se esses monumentos, que resistem ao tempo, escondessem mensagens ocultas sobre a natureza, o universo e até mesmo a consciência humana? Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um enigma que atravessa milênios. Os símbolos secretos gravados nas pedras e na paisagem pelos nossos ancestrais. Prepare-se, porque o que vamos descobrir pode mudar a forma como você enxerga a história. Vamos começar com um conceito que parece saído de um filme de ficção, mas que está presente em construções reais: a geometria sagrada. Muitos templos, pirâmides e monumentos antigos seguem formas geométricas perfeitas. Círculos, triângulos, espirais e retângulos, com uma precisão impressionante. A ideia da geometria sagrada sugere que essas construções não eram apenas bonitas ou imponentes. Elas foram projetadas para harmonizar o espaço físico com as energias do cosmos, criando um ambiente de equilíbrio e poder. Pense em Stonehenge, na Inglaterra. Além do famoso alinhamento com os solstícios de verão e inverno, estudos recentes revelaram padrões geométricos complexos que conectam as pedras, sugerindo um planejamento muito mais sofisticado do que se imaginava. Agora vamos para o Egito. As grandes pirâmides de Gizé não são apenas tumbas gigantescas. Suas proporções refletem a famosa proporção áurea, um número matemático encontrado em toda a natureza, desde a concha de um caracol até a formação de galáxias. Como eles sabiam disso? E não podemos esquecer dos templos celtas. Muitas de suas construções eram circulares, simbolizando a eternidade e o ciclo da vida. E seus santuários eram cuidadosamente alinhados com estrelas específicas para marcar eventos celestes. O grande mistério é como culturas sem contato aparente, separadas por milhares de quilômetros e séculos, chegaram a usar os mesmos padrões geométricos e matemáticos com tanta precisão. Seria uma coincidência cósmica ou a prova de um conhecimento compartilhado? Agora, vamos levar essa ideia um passo adiante. E se esses monumentos não fossem pontos isolados, mas sim parte de uma rede global? É aqui que entram as misteriosas linhas-lei. As linhas-lei são supostos alinhamentos de locais sagrados e monumentos antigos ao redor do mundo. Imagine traçar uma régua gigante sobre o mapa do planeta, conectando pontos como Stonehenge, o Círculo de Avebury e inúmeros templos celtas e menires espalhados pela Europa. Surprendentemente, eles formam linhas retas quase perfeitas. Mas o que seriam essas linhas? Alguns estudiosos, muitas vezes considerados à margem da ciência tradicional, sugerem que elas não são meras coincidências. Uma teoria é que essas linhas marcam caminhos de energia telúrica, ou energia da Terra. Os antigos teriam construído seus monumentos nesses locais para canalizar ou amplificar essa energia, seja para rituais espirituais, cura ou comunicação. Outra ideia fascinante é que as linhas-lei funcionavam como mapas secretos do planeta, um tipo de GPS ancestral. Esse conhecimento oculto seria guardado e transmitido entre gerações de druidas, sacerdotes e iniciados, garantindo que a sabedoria não se perdesse. Claro, os céticos argumentam que, com tantos sítios antigos no mundo, é estatisticamente provável que alguns deles se alinhem por puro acaso. Mas quando vemos a quantidade e a precisão desses alinhamentos, a pergunta persiste. Seria tudo apenas coincidência ou existiu um plano global, um projeto de conhecimento oculto gravado na própria superfície do nosso planeta? A conexão desses monumentos não se limita apenas à Terra. Muitos deles apontam para o céu. É impressionante pensar que civilizações antigas, sem telescópios modernos, tinham um conhecimento astronômico tão profundo. As pirâmides de Gizé, por exemplo, estão alinhadas com uma precisão impressionante com as estrelas do cinturão de Órion. A disposição das 3 pirâmides no solo parece espelhar perfeitamente a posição das 3 estrelas no céu, como se fosse um mapa celestial na Terra. Os templos celtas e os círculos de pedra, como Newgrange na Irlanda, foram construídos de forma a capturar a luz do sol em dias específicos, como o solstício, iluminando câmaras internas escuras. Os druidas, que eram os sacerdotes e sábios celtas, eram astrônomos habilidosos. Eles estudavam o céu para prever eclipses, entender os ciclos lunares e criar calendários complexos que regiam a agricultura e os rituais. Isso nos leva a uma pergunta provocadora. Será que essas civilizações possuíam um conhecimento astronômico muito mais avançado do que a nossa ciência moderna admite? Como eles sabiam sobre ciclos celestes que levam milhares de anos para se completar? Talvez eles não estivessem apenas observando as estrelas,
mas sim recebendo um conhecimento que vinha delas. Além da geometria e dos alinhamentos, há outra camada de mistério: os símbolos. Símbolos idênticos ou muito semelhantes aparecem em culturas que, teoricamente, nunca tiveram contato. Vamos pegar a espiral, por exemplo. Encontramos espirais gravadas em pedras celtas na Irlanda, mas também em templos pré-colombianos no Peru e em arte rupestre na América do Norte. Para muitos, a espiral simboliza o ciclo da vida, morte e renascimento, ou a jornada da consciência para dentro e para fora. O triângulo, que forma a base das pirâmides, é um símbolo universal de estabilidade, poder e ascensão. E os círculos concêntricos, visíveis em Stonehenge e em antigos templos shintoístas no Japão, frequentemente representam diferentes níveis de existência ou a expansão da energia a partir de um ponto central. Alguns teóricos sugerem que esses símbolos não eram apenas decorativos. Eles seriam representações de leis universais. Talvez eles codificassem as proporções matemáticas da natureza, os ciclos cósmicos, ou a profunda conexão entre o ser humano e o universo. O mistério seriam essas mensagens codificadas destinadas apenas àqueles que sabiam como interpretá-las? Ou seriam apenas padrões que a mente humana, por estar em sintonia com a natureza, tende a repetir de forma intuitiva em diferentes partes do mundo? A resposta provavelmente está em algum lugar no meio. O mais intrigante é quando comparamos diretamente essas culturas. Mesmo sem contato aparente, celtas na Europa, maias e astecas nas Américas, egípcios na África e os povos neolíticos da Eurásia parecem compartilhar uma linguagem simbólica universal. Como isso é possível? Existem algumas teorias. Uma delas, a mais ousada, fala de uma sabedoria herdada de uma civilização mãe perdida, como a lendária Atlântida, cujo conhecimento se espalhou pelo mundo antes de seu desaparecimento. Outra explicação, mais Penochot, sugere uma conexão intuitiva com a natureza. Como todos vivemos sob o mesmo céu e observamos os mesmos ciclos naturais, faria sentido que diferentes culturas chegassem a conclusões e simbolismos semelhantes de forma independente. E há uma terceira via, a possibilidade de que esse conhecimento tenha sido transmitido secretamente ao longo dos séculos por sociedades ocultas, como ordens de sacerdotes ou grupos de iniciados que operavam nas sombras. Isso nos leva a uma reflexão desconfortável. E se grande parte do conhecimento humano, especialmente o conhecimento espiritual e cosmológico, tiver sido deliberadamente manipulado, suprimido ou escondido ao longo do tempo, ao final desta jornada, o que nos resta? Monumentos antigos, linhas-lei, símbolos universais e padrões geométricos são como fragmentos de um quebra-cabeça gigantesco, peças de um conhecimento profundo que desafia o tempo e a nossa compreensão da história. Não temos uma resposta definitiva sobre quem ensinou isso às diferentes culturas do mundo, mas a impressionante quantidade de coincidências nos alinhamentos, na matemática e nos símbolos não pode ser simplesmente ignorada como acaso. Talvez exista de fato um código universal perdido, uma sabedoria ancestral gravada na pedra e na paisagem apenas esperando para ser totalmente decifrada por nós. Da próxima vez que você olhar para uma imagem de Stonehenge, das pirâmides do Egito, de um templo celta ou de um antigo círculo de pedra, lembre-se de que você pode estar olhando para mais do que apenas ruínas. Você pode estar diante de um sinal. A pergunta final permanece: quem realmente guardou este conhecimento? E por que ele continua, em grande parte, oculto? O mistério continua, mas os sinais estão bem diante dos nossos olhos. Obrigado por nos acompanhar nesta exploração fascinante. Se você gostou de desvendar esses enigmas conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. 8. Approxima.